Quando o cara comete um crime, o cara cometeu corrupção ou cometeu um crime, o policial militar, então na verdade ele é um bandido travestido de policial, ele não é um policial, né? E eu concordo muito com ele assim, sabe? Porque eu vou falar uma coisa pra você, cara. A gente tem muito, por exemplo, eu acho, costuma-se muito dizer que o tráfico acontece porque tem o usuário, né? Se não tivesse usuário, não teria o tráfico. Eu até concordo parcialmente. Eu acho que o tráfico está muito mais ligado à corrupção policial do que propriamente com o usuário. Vamos dizer que tem aí 50, não sei que porcentagem para cada lado, mas eu acho que está muito mais ligado a isso. Mas todos os policiais são corruptos? Claro que não. Senhoras e senhores, está começando mais um Diálogo de um Cara Só. E hoje tem um convidado muito especial aqui, muito bacana, muito legal. Mas antes eu queria dar alguns recadinhos aqui. Agradecer ao No Deck Bar, que cede o espaço para a gente estar gravando, que acredita e confia no nosso projeto, no nosso podcast. A Nancy. E se você está procurando um lugar, um local, um ambiente agradável para tomar um drink, para tomar um chopp gelado, para uma porção, uma comida de qualidade, venha no Nodec Bar, que fica localizado em Jundiaí, na Avenida Samuel Martins, número 148. Então, se você está procurando um lugar, venha no Nodec Bar, conhecer esse lugar aqui que é bem legal. E obrigado e agradecer ao Nodec Bar por ceder esse espaço aqui. Sigam também o Instagram do Nodec Bar, que é @NodecBarJundiaí. Siga lá você tem a opção de ver os produtos do Nodec Bar, as porções do Nodec Bar, a bebida. Então é um lugar muito legal, gostaria muito que vocês viessem aqui conhecer esse ambiente que é muito legal mesmo, tá? E é isso, estamos com um convidado aqui, um jornalista policial. Seja muito bem-vindo. Eu não sei se eu posso citar seu nome, né? Mas se você achar melhor não, também tá tudo certo. É o Fê. É o Fê? É o Fê. Então tá bom. Muito obrigado, Fê, por você aceitar o convite de estar aqui batendo um papo com a gente. Muito obrigado, cara. Tá tudo bem com você? Como que você tá? Eu vou bem, obrigado. Obrigado a vocês todos pelo convite. Já falei muitas vezes sobre a profissão de jornalista, né? Eu acho que sobre jornalismo policial vai ser a primeira vez que eu falo sobre isso. Nesses 20 anos de carreira aí eu já atuei, acho que em todas as editorias do jornalismo, né? Em esportes, que foi como eu comecei, né? Por já ter jogado bola, então eu comecei com esportes. Depois fui fazendo cidades, polícia mesmo, até depois me tornar durante um tempo só jornalista policial, né? Hoje eu sou editor de um portal, mas continuo atuando com jornalismo policial também, embora não seja só sobre isso agora, só nessa editoria, né? Mas fiz esportes, fiz cidades, fiz polícia. Mas acho que a primeira vez que eu falo sobre jornalismo policial é um braço do jornalismo, é uma editoria muito interessante. Ela aguça o lado mais gostoso da investigação, né? Que o jornalismo ele é investigativo, né? Qualquer coisa que você faça no jornalismo, se você vai até um acidente ou uma reclamação de um morador num ramo, você está indo lá investigar o que está acontecendo para depois colocar isso para o leitor, né? Para o telespectador, enfim. E o jornalismo policial, ele aguça esse lado mais investigativo, porque ele tem um pouco mais de investigação mesmo, né? Ele requer um pouco mais de empenho, de busca minuciosa, né? Então a gente vai falar e vai ser bem legal. Legal, cara. Puta, eu tava bem ansioso para esse episódio aqui. E foi difícil, hein? Foi difícil pra gente conseguir quando um pode, aí, o outro não pode. Mas, cara, espero que seja bem, bem gratificante pra mim e pra você também, e pra quem tá assistindo. Tenho certeza que será, tenho certeza. Quando se fala policial, jornalismo policial, eu já imaginei, né? Em vez do microfone, você tá usando uma arma, né? Mas eu posso ficar tranquilo, né? Você não vai bater Não, aqui, fica tranquilo. Mesmo porque às vezes a gente imagina. Hoje em dia, é assim, se você falar que você, eu uso arma, eu tenho uma arma, eu sou a favor de arma,
hoje em dia a coisa tá tão politicalizada, né? As pessoas só falam de política, tudo é política. Se você falar que você gosta da bandeira do Brasil, você é Bolsonaro, por exemplo. Se você falar, não, eu não gosto, não sou muito patriota, então você é do outro lado, né? Então se eu falar para você, não, eu não uso arma, ou eu não gosto de arma, que é o meu caso, né? Eu não sou a favor de arma, pronto, já vão falar que eu sou anti-Bolsonaro, que eu sou esquerdista, né? Maconheiro, Exatamente, também. Então, assim, eu não sou nada, né? Eu tenho um posicionamento totalmente apartidário. Não é questão de ser apartidário. Eu não compactuo com política, né? Eu não partilho dela, né? Então, não participo dela e não promovo, não tenho posicionamento mesmo. Então, assim, eu não uso arma porque não gosto de arma e não partilho dela. É isso. Não, cara, eu acho assim, hoje em dia você não pode ser meio termo, né? Eu tenho algumas ideias da esquerda que eu concordo, que eu sou a favor, e a mesma coisa da direita, mas não pode. Ou você é de esquerda ou você é imbecil, não? ou você é de esquerda ou você é de direita. E eu não acho que é assim. Tudo tem que ter um equilíbrio. Tem verdade, assim, boas ideias nos dois lados. Mas isso no caso, por exemplo, eu penso, eu poderia até ter um posicionamento e como jornalista, não. Porque assim, de repente, para você pensa assim, eu sou jornalista, e eu penso que todo jornalista, por mais que ele seja de esquerda ou de direita, quando ele está trabalhando, ele não é nada. Né? Porque ele vai escrever para alguém que vai ler, essa pessoa pode ser de esquerda ou de direita. Verdade. Né? E ele não pode agradar o de esquerda ou agradar o de direita, ele vai escrever para agradar os dois. De uma forma isenta, de uma forma imparcial. Né? Então, por exemplo, eu quando eu já escrevo de uma forma imparcial porque realmente eu não partilho da política. Então, às vezes eu me pego pensando, caramba, isso que eu prego ou que eu tenho como modo de vida é os esquerdistas que fazem, né? E às vezes eu me pego e falo assim, isso aqui que eu faço é coisa do pessoal de direita, né? E aí eu já fui chamado de bolsonarista, e já fui chamado de esquerdista por policiais militares, amigos meus, né? Por policial militar que fala, mas a gente sabe que você é esquerdista. Ou você pensa que a gente não sabe que você é bolsonarista? Por policial militar que não é bolsonarista. Então, assim, por que isso acontece? Porque realmente eu não tenho, fica todo mundo confuso. Né? Então, assim, o jornalista, ele tem que ser imparcial. Ele pode ser bolsonarista ou esquerdista na casa dele, com os amigos dele, bebendo no bar. Quando ele estiver trabalhando, ele tem que ser imparcial. Imparcial, exatamente. A gente vai chegar nesse tema aí. Se vocês repararam aqui, hoje as câmeras estão direcionadas somente para a Estrela, que sou eu. Mas, não, brincadeira. Porque o convidado não vale nada. Brincadeira. Até por questão de segurança, o Fê pediu para não estar aparecendo, para não estar mostrando a imagem dele, para não identificar, porque ele já teve muito problema com ameaças, né? Eu ia até perguntar sobre isso, então eu queria que você falasse um pouquinho, você já recebeu algumas ameaças, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Já recebi ameaças, muitas ameaças são ameaças que ligam de telefones que depois você nunca consegue mais localizar, telefone descartável, né? Telefone que o cara compra um chip aí 10 conto, te liga e joga fora e tal. Então, assim, eu já recebi ameaças por ligação de WhatsApp, né? Porque quando você liga por WhatsApp, isso não fica gravado em lugar nenhum, né? Se você liga de um telefone normal, uma ligação normal, então, numa investigação quiçá da polícia civil, eles conseguem, né, conseguem depois pesquisar lá, eu não lembro como é que chama, não fazer uma perícia, consegue ouvir essa ligação, né? No WhatsApp não tem nenhuma gravação em lugar nenhum, então é por isso que os caras usam dessa artimanha, se é que eles têm conhecimento disso, mas enfim, usam isso. Recebi já por mensagem também da mesma forma, né, por WhatsApp. Uma vez andando num bairro aqui de Jundiaí, também parou um carro do meu lado, abaixou os vidros no semáforo à noite, eu voltando do trabalho, e você que é o jornalista, né? Só isso, é uma ameaça velada, né?
Como é que um cara do nada me aparece no semáforo perguntando se eu sou jornalista, né? Então é perigoso, a gente faz muita matéria relacionada a tráfico de drogas, né? Faz muita matéria de marido covarde, né? Que bate na mulher, o homem que estupra a mulher. Então a gente faz muita matéria sobre isso e eu sempre tive como bandeira, né? Essas coisas de marido covarde, assim, de fazer matéria mesmo, sabe? De escancarar. E eu já tive problema com um marido covarde já que quis crescer depois, né? Quis crescer, mas que bate em mulher mesmo. O cara bate em mulher, que quando ele tromba um homem pela frente, ele não cresce não. Mas então eu já tive alguns problemas no estacionamento de uma empresa que eu trabalhava, de um veículo de comunicação que eu trabalhava, de deixarem bilhete no para-brisa do carro, né? Eu vi o carro, esse carro que deixou, os caras que deixaram, eu vi esse carro saindo do lado do meu carro, era de noite, um vidro tudo espelhado, azul, lembro até hoje. Então a gente fica preocupado pela família também, né? Então a gente tem que ficar, não pode dar sopa pro azar, né? Não pode dar sopa pro azar. Se a gente quiser continuar trabalhando, hoje eu não estou 100% ligado ao jornalismo policial, porque eu edito um portal hoje, né? E eu tenho que editar cuidar de todas as editorias, mas eu ainda faço matérias policiais e a gente precisa se cuidar. Entendi. E você aí, Mufasa, você preocupadinho aí, né? Ai, não, eu não vou fazer piada, não, que pode ser que dê problema. Olha o cara, velho. Olha aí, não tem como. Agora eu vou fazer qualquer tipo de piada. Qualquer tipo de piada. Ô Fê, me fala uma coisa, cara. Como que é a sua relação com a polícia aqui da cidade, com a polícia em geral? Olha, o meu relacionamento com a polícia militar... É lógico, se você falar em batalhão, por exemplo, em comando, meu relacionamento é bom, né? Eu não tenho nenhum problema com a polícia militar, nem com nenhum dos 2 batalhões, também não tenho problema com o comando da Guarda Municipal, não tenho problema também com a Polícia Civil. Quando você fala em policiais militares, guardas municipais e policiais civis, aí não tem como, né? Aí a gente já não está falando de instituição, a gente está falando do indivíduo, né? Pessoal. Então, isso, exatamente. Então, assim, eu tenho muitas fontes policiais militares do 11º, do 49, muitas fontes policiais da Guarda Municipal, da Polícia Civil. São fontes que eu trato com muito carinho, porque a fonte, você tem que tratar ela como você tem que tratar ela é sigilosa completamente, né? Absolutamente sigilosa. Então um policial não sabe que eu tenho o amigo dele como fonte. Às vezes você é um policial, tem o outro aqui do seu lado. E a gente está conversando aqui, um não sabe que o outro é a minha fonte. A menos que eles conversem. Mas eu jamais vou falar para ele, não, mas ele também é minha fonte. Né? Então a gente precisa tratar dessa forma para que esse policial... Isso vale inclusive para qualquer outra fonte, tá? Vale para você, se você for uma fonte minha com informações, vale para o dono do Nodec, né? Mas se você... Eu tenho que tratar a fonte dessa forma. Ninguém pode jamais saber quem é. E eu escuto muito, mas quem te passou isso? Quem me passou não me importa. O que importa é que eu tenho e preciso te ouvir. Eu tenho essa informação e preciso te ouvir. Mas quem te passou essa história, essa matéria, essa ocorrência? Alguém me passou, veio parar aqui no meu celular aqui, né? Alguém me ligou e eu tenho que tratar dessa forma, e mesmo porque tem muita coisa que eu consigo, às vezes você consegue muito furo de reportagem, muita informação importante que às vezes a própria polícia não tem ainda para sua investigação e que eu consigo antes, né? Às vezes a gente acaba ajudando muito a Polícia Civil numa investigação, por exemplo. Eu tive um episódio recente que a gente está ajudando, né? Na verdade isso está em andamento, né? Não vou falar do que se trata, porque vão acabar sabendo, né? Mais ou menos o que DP que é, ou que polícia é, enfim. Mas que a gente também ajudou, a gente colaborou com as investigações, porque a gente conseguiu informações que a polícia ainda não tinha. E isso a gente consegue com fonte. E essa própria policial,
esse próprio policial, ele perguntou para mim, viu, mas como é que isso foi parar para você? Como é que você descobriu isso? Porque eles têm interesse, às vezes, de saber isso, né? Então, assim, se de repente quem me passou, eu pergunto, olha, a polícia vai investigar e eles precisam de alguém que conte isso para eles. Você topa ou você ainda quer se manter no anonimato só comigo? Ela decide, né? Ela, pode passar, não tem problema ou não passa não, porque senão a polícia vai vir aqui me ouvir na minha casa e os caras aqui vão ver, por exemplo. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Pessoa, numa dessa eu falo, olha, vão lá e ouçam essa pessoa que foi ela que me passou. Aí a polícia vai e passa, para na porta da casa dela lá, quem ela está denunciando, se é o tráfico, por exemplo, vamos imaginar assim, os caras vão saber que ela está conversando com a polícia. Então eu tenho que tomar muito cuidado para proteger fontes, né, de situações de perigo. A fonte é fonte segura minha, e eu preciso protegê-la, seja ela um policial ou não. Então, assim, policiais militares com os batalhões, Guarda Municipal, Polícia Civil, o relacionamento é muito bom. É lógico que às vezes você faz uma matéria, por exemplo, nós já tivemos em Jundiaí casos de corrupção policial, da guarda, da PM. Então, quando você faz, é natural que de repente tenha um ou outro mais corporativista, né? Que de repente ele, você falou do nosso parceiro lá, mas o seu parceiro tá errado, cara. Você entende isso? Você compreende isso? Né? Então tem uns que compreendem. Por exemplo, eu já fiz matéria de situação não de corrupção, mas de que a atitude do policial ali naquela ocorrência foi errada, né? De repente ele se exaltou, né? Então alguma coisa, a abordagem foi errada, e que esse mesmo policial que eu fiz matéria apontando, mostrando, as pessoas reclamando da atitude dele, continua me passando matéria, continua me sendo minha fonte. Por quê? Porque sabe que eu trabalho sério, né? Então assim, eu protejo muito, né? Eu cuido das minhas fontes, mas se a minha fonte, puxa vida, eu não gosto que isso aconteça, né? Mas se ela transgride, por exemplo, eu tenho que pôr, né? Se eu recebo uma denúncia, se eu estou apurando e aparece essa pessoa lá, eu tenho que pôr. Então, assim, eles sabem que eu trabalho direitinho, tem os que acham que eu sou de esquerda, tem os que acham que eu sou de direita, e deixa eles acharem o que eles quiserem, né? O importante é eu ser imparcial e cuidar das minhas fontes, sejam elas policiais ou não. Tá. E você acha que você tem uma segurança, tipo assim, eles te garantem uma segurança, assim, tipo, eu tô falando isso daí pra você, se alguém vir te encher o saco, você me chama que aí é comigo, entendeu? Não, tem policiais que oferecem, né? Eles falam, não assim, se alguém vier te encher o saco, me chama que eu resolvo, né? Mas assim... eu corto depois, eu corto. Tá. Ô, Fê, anota aí o tempo aí da fita aí, mano. Anota o tempo aí, moleque. Ô, Fê, se você... cara, essa matéria ficou muito boa, brigadão mesmo, precisando da gente aí na rua aí, o que precisar, qualquer coisa é só chamar, né? Eu, graças a Deus, nunca precisei, e se eu chamar, eu vou chamar como cidadão, né? Da mesma forma que eu sou muito honesto na minha forma de trabalhar, eu preciso ser muito honesto na minha forma da vida, né? Eu não posso usar isso você não é amigo de um policial, então eu vou me privilegiar disso, né? Eu vou dar carteirada para poder conseguir, não. Eu vou ligar 190, igual você liga, 153, né? E eu já chamei muito assim a Polícia Militar e a Guarda Municipal para situações que eu vi na rua. Aí tudo bem, né? De colegas assim, né? Porque eu sei que a resposta de repente às vezes é mais rápida, né? Então, por exemplo, tem um carro aqui na rua aqui que eu acho que é roubado, furtado. Você checa a placa aí para mim? Então legal. Isso eu faço, né? Fiquei sabendo agora aqui, tem um cara batendo na mulher aqui no apartamento e tal. Tem como... Aí ele mesmo já irradia para alguma viatura, então acaba sendo mais rápido. Mas para mim, não. Legal. Eu vou pegar seu contato, que lá na rua, às vezes tem uns vizinhos. Às vezes, né? Nunca se sabe, o vizinho tá me batendo.
Legal, cara. Ô Fê, você falou das suas fontes policiais. E existe também, por exemplo, ao contrário, do outro lado, a gente está falando da polícia. Mas, por exemplo, um cara que está envolvido no crime, o cara que é do tráfico, por exemplo, e te dá a informação também. Tem também. Tem também? Tem. Eu não tenho muitas fontes do crime, tá? Eu tenho pouquíssima gente, assim, eu vou falar pra você... Os poucos que deram informação não estão mais aqui. Na verdade, assim, o que você... Eu não tenho, tá? Eu não tenho. Mesmo porque, quando você trabalha com uma fonte assim, é difícil você crer, né, que o que ele está te passando... Porque, de repente, esse cara... Não vamos falar nem em tráfico, porque em tráfico hoje... O tráfico, ele é todo do PCC, né? Todos os pontos de tráfico, eles são do PCC. Ele pode ter eu como dono, o outro ponto você como dono, mas são todos pontos arrendados. Todos eles pertencem ao PCC. Então, é difícil algum agir contra o outro, né? Porque eles são todos do mesmo grupo e se o próprio PCC descobre, né? Já viu onde isso vai parar, né? Então, assim, mas eu não tenho fontes, assim. Tem uma outra pessoa que é próxima, né? Próxima, mas não é do meio do crime, não. Tá bom. Mas tem, tá? Tem. Policial, jornalista policial tem fontes também no meio... Assim como a polícia tem fontes no meio do crime, né? A própria polícia tem colaboradores lá e tal. Jornalista policial também tem. Legal. Ô Fê, e você falou aí que você tem bastante fonte dentro da polícia, né? Polícia, guarda, polícia civil, enfim. E existe, já aconteceu de, tipo assim, da polícia te encher o saco, o cara tá sabendo mais que a gente aqui, tipo, ficar meio enciumado de você saber mais que a própria polícia? Acontece. Na verdade, assim, o que acontece é o seguinte, como eu estou há muito tempo já nisso, então eu sei até onde eu posso ir, porque às vezes eu descubro uma informação que eu sei, e isso geralmente tem jornalista que não liga, tá? Tem jornalista que não liga para isso, a grande imprensa não liga para isso e tal. Mas como a gente vive numa cidade pequena, eu acho que você tem que pensar a partir do pressuposto de que você pode ajudar, né? E se você ajudar ou não prejudicar, é isso que é importante. Então, por exemplo, tem informações, por exemplo, teve um caso recente que eu digo dessa semana mesmo, em que eu obtive informações que se eu coloco na matéria, eu prejudico a polícia na investigação. Por exemplo, teve um caso recente na Malota, no bairro da Malota. Ô Fê, só vou pedir para você ficar um pouquinho para cá para não... Tá bom, perdão. Então tá bom. Teve um caso recente na Malota em que o criminoso que aparece nas imagens, ele tinha uma determinada característica no corpo dele, que chamava muito a atenção. Então qualquer um que visse ele na rua saberia que era ele. Então assim, se a gente coloca isso na matéria, o criminoso também lê jornal, ele também tem internet no celular dele. Só para vocês irem entendendo como funciona. Então o criminoso, ele tá ali, pô rapaz, os caras colocaram aqui, vão saber que sou eu. Já viram na imagem que sou eu, né? Sou eu mesmo que eles estão... Eu vou embora. Pega o ônibus, vai pro Alagoas, cara, você nunca mais acha esse cara aí. Então assim, por exemplo, a gente colocou, olha, ele aparece nas imagens correndo, é difícil de vê-lo, e é difícil realmente, né? Não dá para você identificar o rosto, não dá, né? Para você ver exatamente o rosto dele. Mas se você achá-lo e comparar, você vai ver que é o mesmo. Então a gente colocou, os vizinhos, câmeras de monitoramento gravaram ele correndo pela rua, é difícil de enxergar o rosto dele e tal. Então às vezes o cara vê e fala, beleza, não dá nem para me ver. Fica tranquilo. Mas só que ele tem uma característica muito forte no corpo dele que não tem como, né? Então se a polícia, para você pegar ele no curto espaço de tempo, você vai pegar ele por aquela característica lá, vai ajudar. Então por que eu vou pôr isso na matéria? Para mim não vai alterar em nada, né? Para mim não vai alterar em nada. Então a gente não põe que é para não prejudicar a polícia. E recentemente teve outros casos também, teve um recente na Ponte São João, que a gente obteve também informações
que não ia influenciar em nada para a população, né? Então, o que a gente pôde informar que a população pudesse se precaver contra aqueles caras, caso eles voltassem, a gente informou. Tinha informação que a gente obteve que não tinha necessidade de estar ali. Ia ser mais uma questão de ostentação. Eu apurei muito, eu tenho todas as informações. E não é essa a minha intenção. Então, o que eu fiz? A gente passou a matéria para um policial civil, né, fonte nossa, colega nosso. Eu passei para essa minha fonte e falei para ele, ó, tem informações que não estão aí, que se você precisar... E eles pedem, não, o que você tem aí? Né? Então, às vezes eu ligo, um polícia me passa, o que está acontecendo? Ô Fê, anota aí, moleque, o tempo da vídeo. Ô Fê, tá... Ô, moleque, você vai tirar isso aí mesmo, não, você não tem tira, que anotar isso tira. aí. Ô Fê, você... O que você tem aí, né? E eu a mesma coisa, viu? O que você tem aí pra mim aí? Tenho isso. E você, o que você conseguiu aí? Então a gente troca a informação, né? Então tem coisas que eu não coloco justamente para não atrapalhar a polícia. E a própria polícia pede, né? Ó, essa informação que você conseguiu aí, Fê, que você está tentando confirmar comigo, né? Porque às vezes eu ligo, viu? Eu tenho essa informação aqui, confere. O Fê, confere. Os caras falam, porque eles confiam, né? Fê, confere sim. Mas se você colocar isso aí, você me vai me ferrar. Porque o cara vai saber e ele vai embora daqui, eu nunca mais vou ver esse cara aí. Se ele souber que você sabe disso, se a imprensa der isso, ele vai saber que é dele que a gente está falando, ele vai embora e eu não pego ele nunca mais. Então a gente, para que eu vou prejudicar se eu posso ajudar? Vai estar, em vez de estar ajudando, vai ser um desserviço. Exatamente. E é o que eu falei para você, inclusive no telefone. Ó. O jornalismo nada mais é do que prestação de serviço à comunidade, né? A polícia faz parte disso, né? E se eu prejudico a polícia, eu prejudico a comunidade, né? Então, assim, para que é exatamente o que você falou? Se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Para que eu vou prejudicar? Eu vou prejudicar todo mundo. Se você, por exemplo, você vê um cara roubando... Vai sair uma piada aí, né? Vai sair um cara lá de cadeira de roda. Mas, pô, mano, eu acho que não tem muito ladrão de cadeira de roda, né? Mas eu já vi, hein? Não aqui, vi na TV. Eu já vi também. Então... Mas é legal. Eu não sei se foi aqui há alguns anos, mas eu já vi de cadeira de roda. Eu já vi um vídeo já do cara... Deve ser o mesmo. Cara, e você falou aí, né? Que o jornalismo ele tem que ser totalmente imparcial com a notícia. E aí a gente vê muita injustiça, principalmente muita violência, muita coisa. Você citou aí um exemplo aí de covardia, cara que bate mulher e tal. E aí como que você consegue ser imparcial a notícia? Você consegue ser imparcial à notícia, ô Fê? Claro, você tem que ser... Lógico que você vê, por exemplo, quando você vê uma mulher que apanhou, não é que, por exemplo, sensacionalismo, só para a gente poder contextualizar, existe você tem uma percepção, uma ideia do que é sensacionalismo. O sensacionalismo ele está definido sobre o que ele é. Se você pegar o dicionário, ele vai estar lá o que é sensacionalismo. Mas hoje em dia ele ganhou muitos outros contornos. Então você às vezes tem uma ideia do que é e eu tenho outra, né? Então assim, às vezes o que é sensacionalismo para você não é para mim. É lógico que aquela coisa de você, por exemplo, quando é coisa boa, eu gosto de falar, sabe? Por exemplo, a mãe que reencontrou o filho depois de 50 anos, que a gente fez agora, 35 anos, no Santa Gertrudes. Pô, cara, não tem como você não fazer uma matéria emotiva sobre isso. Agora, pô, tá explorando o negócio, a choradeira. Não é, cara. A própria história, ela é sensacionalista por si só. Qualquer um que lê que a mãe vai tá chorando ao rever o filho 40 anos depois, vai chorar, cara. Né? Então, de repente o cara, mas essa matéria foi sensacionalista. Não foi. O tema a história se você contar ela a grosso, vamos imaginar que seu coração é peludo.
Então você vai contar ela ali, o filho, pai, mãe e filho se reencontraram 50 anos depois, eles se ajoelharam, porque foi isso que aconteceu, na rodoviária de Jundiaí. Cara, eu me emocionei agora aqui falando que o pai, a mãe e o filho se ajoelharam. Eu estou emocionado aqui de te contar, porque eu vi as imagens, o vídeo. Eu preciso acrescentar alguma coisa nisso para torná-la sensacionalista? Não, ela é uma história emotiva, então é diferente. Agora, num caso de crime, a minha mãe, ela tá 34 anos tentando desencontrar de mim. 34 tentando não te ver. Se livrar de mim, mas eu não desisto, eu vou ficar em casa. Vou ficar em casa. Se eu casar, eu vou fazer um puxadinho. Mas assim, por exemplo, teve um caso recente, 2 bandidos fugindo da polícia lá no Varjão. Policial militar, eles se aproximaram, atiraram. Varjão? Não tem isso. Aí se aproximaram lá e tal, atiraram, mataram o cara na frente da filha, criança, ou do filho, não me lembro agora, que estava dentro do carro também. E aí teve um jornal que relatou, o sangue todo jorrava e caía em cima do banco, sabe? Havia muito sangue. Pronto, acabou. Ou não precisa nem pôr, o cara tomou o tiro, tá sangrando. Você entendeu? Agora, você o sangue jorrava por todo o carro e o banco estava tudo encharcado de sangue, havia sangue na criança, que nem esse veículo de comunicação social. Isso é sensacionalismo. Isso eu acho que é explorar a tragédia, explorar o sofrimento. Explorar sofrimento, para mim, é sensacionalismo. Lógico, é mais uma coisa que a gente precisa ficar sempre muito esperto, porque a gente, às vezes, a própria história também da tragédia, ela é sensacionalista. Teve um caso recente no Tamoio, tem 2 anos aí, que uma van entrou dentro de um bar, matou, não sei se você lembra, entrou dentro de um bar e matou a filha da dona do bar, acho que matou 1 ou 2 pessoas, eu não lembro agora, e machucou mais um monte de gente. Quando você conta uma história dessa, ela já é por si só meio sensacionalista, né? Ela é emotiva de uma forma negativa. Para que eu vou ficar falando que havia sangue nos pilares, sabe? Que havia sangue na roda, que havia... Não tem necessidade. Atropelou, matou, acabou. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com a informação. Eu já cometi erros, né, de alguém me falar e depois eu vi, eu fui mesmo sensacionalista. Eu não fui legal. Já teve vezes como é portal, era site, né? Não era jornal impresso, ainda bem que hoje tem o site, você consegue, então, de alguém me avisar, Fê, isso aqui não foi legal, né, que você colocou. E eu mudei, porque não foi mesmo. E a gente tem que ter a humildade de saber isso, porque às vezes a gente está no calor também ali da emoção de estar escrevendo, seja coisa ruim ou seja coisa boa, e a gente acabar mesmo ultrapassando um pouco o limite e sendo sensacionalista. Não porque eu quero explorar aquilo para like, esse tipo de coisa, mas porque você está escrevendo. Às vezes você está com raiva do cara que cometeu o crime, ou você está muito envolvido, muito entretido com aquela história emocionante, linda que você está contando. Eu prefiro cometer o erro, o abuso pela coisa boa, né? De você estar contando uma história legal, bonita. Mas você tem que tomar muito cuidado com isso daí. Qual foi a pior coisa que você viu, assim, que te marcou bastante, assim, que você viu e aí no dia, a hora que você colocou a cabeça no travesseiro, você falou, puta que pariu, cara, que foda. Eu lembro de coisas até hoje, por exemplo, eu lembro de uma vez, naquela estrada que liga o Fazenda Grande uma estrada cheia de curva sinuosa que vai lá, aí não lembro como é que chama, Faz Grande, lá, aqueles lados lá. Um acidente que... Um japonês, inclusive gordão, ele bateu o carro lá tal, a cabeça dele entrou na barra de direção e voltou, bateu e voltou. E cara, esvaziou a cabeça do cara de sangue, eu via o cérebro dele dentro, tipo oco. Caralho. E aquilo ficou na minha cabeça, eu vi o buraco, o cérebro lá dentro branco e mais nada em volta, assim, um negócio meio absurdo, parecia um boneco. E essa imagem nunca mais saiu da minha cabeça. Obrigado, também não vai sair da minha. E eu nem vi, hein? Eu nem vi.
Teve um caso recente, eu não vi a criança. E tem um que me pegou, eu já vou falar desse. E é recente também. Teve um caso recente que eu digo de 4 anos a 3 anos e meio, 3 anos atrás. 3 anos. De uma criança em Jundiaí. Eu não vi a criança, mas eu vi as fotos, né? Que uma moça tinha se separado do rapaz, aí ela se relacionou com outro rapaz e teve um filho com esse outro rapaz. Terminou e voltou com o rapaz anterior, certo? Então deu para entender, né? Então ela voltou com o rapaz anterior com o filho do cara que ela teve um lancinho ali, digamos assim. E esse padrasto então, ele não aceitava o fato de não ter um filho com ela e dela ter ficado só alguns meses separado dele e já ter um filho de outro. Então o que ele fez? Ele quebrou, era um bebê, tá? Bebê, de menos de 1 ano. Ele quebrou o braço e a perna da criança, na mão. E aí você vê tudo enfaixado, aquilo lá, eu chorei. Rapaz, mas eu chorava na frente da delegada, chorava eu e a delegada. Era a delegada Renata Yumiono, que tinha aqui uma delegada porreta que tinha aqui. Eu sei quem é. Uma japonesinha desse tamanhozinho, cara. Eu sei quem Uma japonesinha desse tamanhozinho, mas brava. Pensa numa mulher que pegava pesado pra cima de cara. E na verdade ninguém Mas a criança ficou bem. Depois acho que ficou bem, né? Nunca mais ouvi falar dela. Mas assim, na verdade assim, depois a mãe percebia, ou a avó, não lembro quem era, percebia que a criança chorava muito e aí meio que acusava que era na perna. Aí foi fazer raio-x, viu que a perna estava quebrada. Aí caramba, uma semana depois era o braço. Cara, o que está acontecendo? A criança, era o braço, foi ver, quebrado. Aí foi investigar, descobriu que era o pai, depois ele até confessou que ele forçava mesmo até quebrar. Isso é triste. Que filho da puta. Né? Exatamente. E teve uma história também recente, de 1 ano e meio. Chegou atrás. a dar calor aqui, velho. 1 ano e meio atrás. Essa realmente ficou. Essa eu também me emocionei na delegacia. É que eu já também, a hora que você falou, começou a falar de criança, eu falei, meu Deus, fogo, criança, mas no final ainda... Criança, idoso e mulher, cara, você fica em choque. Teve um caso em Itupeva, na verdade não é Itupeva, em Jundiaí, Itupeva. Uma moça que foi para uma baladinha, não, era conveniência, conveniência, né? Loja de conveniência num posto. Então ela estava com algumas amigas, tomando uma cerveja e tal, chegou uns caras lá. Essa moça, ela conhecia esse cara, ela era uma colega dele, não sei se é de família, de trabalho, o que era. Desses caras que chegaram, eles começaram a conversar, tal, daqui a pouco esse cara, tô indo para um forró aí e tal, não sei o que lá, vamos aí, as meninas, não quero, a gente não vai, então tá bom, e foi, o cara foi embora. Daqui a pouco essas meninas resolveram ir também. Aí essa moça, que é vítima, falou, então também vou, e foram. Chegou lá, eles se reencontraram, vocês vieram e tal, não sei o que lá, e começaram a dançar, e ela começou a dançar com esse cara que era conhecido dela. Em determinado momento as amigas dela, nós vamos embora e tal, e ela decidiu ficar lá mais um pouco, dançando com o cara, curtindo a noite lá. Em determinado momento ela falou, vou embora e tal, não sei o que lá. Ele falou, não, peraí, eu vou te levar e tal, não sei o que lá. Eu não lembro se ela falou que aceitou a carona ou não, mas o cara pegou um carro emprestado acho que ele era um carro emprestado, eu não lembro agora. Ele pegou o carro para levar ela e no meio do caminho falou para ela que... começou meio que chavecar, né? Mas ela falou diante, não quero, né? Não é para isso, eu quero ir embora e tal. E ele desviou o caminho, entrou lá naquelas empresas do Fazgran lá e falou para ela que se ele não gozasse, ela não ia sair dali viva. Isso tá nas matérias, tá? Foi tudo publicado. Se ele não ejaculasse, ela não ia sair dali viva. E forçou ela ali. Na verdade, ele tentou, ela lutou, ela saiu correndo nua pela rua, ele foi atrás, catou de novo, trouxe pro carro, estuprou ela. Depois acho que ela saiu de novo, ele pegou ela de novo, aí não sei se uma ameaçou, não sei como é que foi, faz um tempo, já não me recordo certinho. Mas voltaram pro carro e de repente teve uma hora que ela conseguiu, ele distraiu, ela saiu correndo, nua, só com a calça, com a parte de cima nada, sem sutiã, com os seios à mostra. Ela encontrou um cara, o cara arrancou o casaco dele, ou a camisa dele, não sei, deu pra ela e chamou a polícia. E ela chamou a polícia e tal.
E com as informações dela, que tava lá, a polícia pegou ele rapidinho. Só que pegou em Itupeva já, na casa dele, no bairro Itupeva. E levou para a delegacia. O policial me passou essa ocorrência e falou, pô, essa daí vale a pena, eu vou dar um pulo aí. Eu fui até a delegacia de Itupeva. Chegou lá, eu sentei do lado de uma mulher que eu não sabia que era ela, e era a vítima, do meu lado. Cara, e aí e depois eu levantei, ela também levantou, ela estava chorando, e ela andava com dificuldade, porque acho que apanhou também, além do estupro, apanhou. O estupro é forçado, dói, né, meu? Dói. Não tem lubrificação, dói, deve doer muito o negócio, né, meu? Então, assim, ela tinha dificuldade para andar, ela também tinha hematomas pelo corpo, porque ele bateu nela, né? E ela chorava, e sabe, a roupa meio esgarçada, porque, né, aquela luta e tal, né? Puxa daqui, puxa dali. E aquilo ali me emocionou. Meu olho encheu de lágrima ali. E sabe, e o problema é o seguinte: a escrivã que faz o boletim de ocorrência ali, ela não tinha como ficar disponibilizando tempo para conversar com aquela vítima. Olha, calma aqui, né? Dá um abraço aqui, né? E só tinha homem lá. Então você imagina para uma mulher que acabou de ser estuprada por um homem, estar ali na delegacia, por mais que ali tivesse todo mundo do lado dela, menos o advogado do cara que estava ali. Imagine para ela ser acabada de estuprada por um homem, tá na delegacia ali com um repórter, uns 8 policiais militares, mais uns 3 policial civil, delegado, só homem só rodeando ela. Sabe, e você não ter ali, por exemplo, e foi uma matéria que a gente fez nessa época também, de você não ter na delegacia um atendimento de bate-pronto, porque quando a mulher ela é estuprada de uma forma que ela é violentada na porrada também, que ela precisa ser socorrida ao hospital, lá ela tem um atendimento. Se ela foi estuprada igual essa mulher, que ela já estava com os policiais e ela ia para o hospital depois ali do estupro, acho que ela tinha só passado por exame de corpo de delito, mas não tinha ido para o hospital ainda passar por exames médicos e tal. Então ela foi para a delegacia. Pô, onde tem uma ONG ali? Existe tanta ONG falando aí que atende mulher e não tinha nenhuma lá. O Estado não coloca ninguém, só tinha não tem uma psicóloga de repente para atender uma mulher dessa, sabe? E aquela mulher ali, não tinha, por exemplo, um familiar, certo? Vamos imaginar que a família não foi comunicada ou não deu tempo de chegar e tal. Aquela mulher acabou de ser estuprada por um homem e só tinha gente homem ali. Como é que eu vou chegar ali, olha, viu? Fica em paz, né? Fica tranquilo. Eu sou homem, cara. Por mais que ela saiba que eu tô ali do bem, ela tá com nojo de mim, cara. Tá com nojo de homem. Eu teria vergonha, eu ia ficar uma situação muito constrangedora pra ela e pra quem tá em volta. Isso, eu fiquei constrangido. Imagine ela ali, ela sabia, que todo mundo ali sabia que ela tinha sido estuprada. Ela viu que eu era um repórter. A imprensa tá aqui porque eu fui estuprada. Você entendeu? Então, chegou uma hora que o escrivão lá, um policial civil, chamou ela. Eu tô vindo pra cá, né? Chamou ela pra dentro lá viu? Vem pra cá, né? Fica aqui dentro aqui. Pô, foi lindo, cara. Assim, foi legal porque lá dentro pelo menos ela ficava sozinha, né? Não tinha ninguém olhando pra ela. Porque assim, por mais que você não queira olhar pra ela, não tem como. Você passa ali, você olha, você quer ver, porque você tá com pena, cara. A minha vontade era de ligar para minha esposa e falar, eu vou te buscar aí agora, eu vou te trazer aqui para você abraçar essa mulher aqui. Eu não posso abraçar ela. Você imagina, ela acabou de ter um homem que estuprou ela, cara, né? Ô, moleque, eu virei o rosto para cá, anota aí a porra do tempo aí. Então, assim, então eu pensei, vou ligar para minha esposa, vou ligar para alguma amiga de ONG, né, para virem aqui e darem uma força para essa mulher. Mas enfim, depois ela entrou lá para a salinha e esse cara foi preso. Depois, recentemente, eu fiquei sabendo que ele saiu e a polícia prendeu ele de novo porque ele saiu. Foi isso, olha que legal. Isso é recente, isso é de 3 meses atrás. Ele saiu, ele foi preso na época. O advogado dele, acho que conseguiu um habeas corpus, que ele estava no CDP, né? Aí ele saiu, estava livre. Só que ele foi julgado e não foi no julgamento. E no julgamento dele ele foi condenado.
se ele sabia ou não sei, mas ele foi condenado. E 3 meses atrás a polícia foi abordar 3 caras numa calçada lá em atitude suspeita, um era ele, pronto, vai cumprir a pena dele. Filho da puta, que apodreça na cadeia, seu merda, com um desse aqui, ó, enfiado no seu cu. Se foda, não tem como ser, não tem diálogo. Né? Aqui, ó, o diálogo dele é esse aqui, ó, no meio do cu dele. Diálogo. Cara. Não tem, cara. Eu sou contra a violência, tá? Mas aí não teve como. E a culpa é sua, viu, Fê? Eu vou mandar uma foto disso aqui pra um PM, a culpa é sua. A culpa é sua porque vontade de bater no Mufasa, em todo homem que eu vejo aqui, cara. Você tá doido, mas ficar ali do lado dessa não mulher... Não é, Mufasa? Não deu raiva, não sei aí, cara? Eu tô suando aqui, velho. Mas já do lado dessa mulher ali foi uma coisa que vai ficar marcada pra mim pro resto da vida. E além de ser uma violência física, ela é uma violência psicológica. A menina vai levar pro resto da vida isso aí, cara. Vai, complicado. Rapaz, complicado. Eu tenho irmã, tenho mãe, filha agora, cara. Mano, eu tô tremendo aqui de raiva, mano. Que foda. Mas que situação, cara. Que situação pesado. Que clima maravilhoso. Vou até aproveitar o seu programa, e é você que tem filho também. Moleque não é possível que tenha filho, pô. Pelo menos não assumido, né? Não, mas é sério. Vamos falar de um negócio sério aqui. Uma vez eu fiz uma matéria num jornal que eu trabalhava, que era assim, seu filho foi estuprado, pergunte. O título, para muitas pessoas, foi sensacionalista. Seu filho foi estuprado, pergunta, nossa, pra que isso, não sei o quê. Não, ele não era sensacionalista. Pergunte mesmo. Porque se às vezes o seu filho, seu filho, ou veio lá o vizinho, lá, o tio, parente, porque geralmente sai daí. Então, até avô, pai. Avô, tio, parente. Viu, posso levar para viajar? Eu vou com a minha filha, minha esposa, a gente vai fazer uma viagem no litoral. Seu filho tá querendo ir com a gente, aí tudo bem, não tem problema, a gente é responsável. Pô, vai, legal, tá aqui, filho, o dinheiro leva para ajudar e tal. Quando ele voltar de lá, pouco importa se o cara que levou é irmão seu, é seu pai. Pergunta, viu, foi tudo bem lá? Aconteceu alguma coisa que você quer contar pro papai? Aconteceu alguma coisa que você quer contar, comentar com a mamãe? Tem que perguntar mesmo. Você se vestiu sozinho, né? Você pôs a roupa sozinho, alguém te ajudou? Tem que perguntar mesmo. Você não vai chegar, você foi estuprado, não é exatamente essa, né, a pergunta que você vai fazer. Mas a ideia é essa, né? O contexto é esse, né? Então a gente fez uma matéria justamente sobre isso com psicólogos, com policiais, e a orientação era essa, né? Pergunte. É para perguntar mesmo, porque às vezes vai viajar com o coleguinha, e isso foi porque a gente fez uma matéria sobre isso, né? Era um gancho para essa matéria, né? A criança tinha ido passar uns dias com a família de um colega, e quando voltou, depois de algumas semanas, começou a reclamar de alguma coisa, e aí levou para uma escuta especializada, que a Polícia Civil tem, a Delegacia de Defesa da Mulher tem, escuta especializada. E aí, essa especializada é alguém que manja, né? Então vai, e aí, tal, toma aqui esse brinquedinho e tal, vai conversando, até que a criança fala assim, pôs a mão aqui. Entendeu? Então, pergunte, se o seu filho foi passar um dia na casa do coleguinha, na casa do... foi tudo bem lá? Tá tudo bem? Foi legal? Se divertiu? Você brincou com quem? Brincamos com a minha amiga, com o pai dela. Meu pai dela brincou, ele é legal? E aí, como é que foi a brincadeira? Tem que perguntar mesmo. Se você notar um indício de que algo errado pode ter acontecido, aí talvez não seja o caso forçar. Aí sim ir até a Delegacia de Defesa da Mulher. Olha, eu conversei com meu filho, ele falou que o cara, né, trocou a roupa dele, né, diz que a hora que trocou, pôs a mão, né? Então tem que, mas é sempre bom perguntar. Se o seu filho passou um dia fora da sua casa, na casa de outra pessoa, seja lá parente, amigo ou o que for, pergunte ao final do dia se está tudo bem, como é que foi, porque são muitos, mas muitos mesmo os casos de abuso de criança. Saudoso Michael Jackson. Não precisava, né? Vamos lá. Posso aproveitar a pausa? Tá aquecendo aqui, tá? Tá. Vamos. Mas eu também deixei só Mas então deixa. Ô Fê, esse diálogo aqui é o seguinte, que eu ia perguntar para você.
É um momento que eu pergunto pro meu convidado o que... Deixa eu dialogar com a água aqui, peraí. Se você pudesse... Se você tivesse 30 minutos de diálogo, 30 minutos com esse diálogo aqui, com algo que te revolta e que te deixa muito chateado, muito puto, que deixa revoltado mesmo, o que seria? Eu passo pro convidado e aí eu queria saber você que injustiça você daria essa dialogada, né, para acabar com Tá, isso. não significa que eu usaria para bater, tá? Não precisa também. Tá, vamos imaginar que eu usaria isso daqui como aquele martelinho para sentenciar o... Exato, Tá pode bom? ser, pode ser. Violência contra animal. Violência contra animal, eu usaria isso daqui para tornar um crime hediondo mesmo, crime grave mesmo e de punição grave a quem comete violência contra animais, né, maus tratos, abandono. Então, violência contra animal é violência contra criança e violência contra idoso e mulher. São as coisas que eu bateria. Lógico que tem muita coisa, por exemplo, cara, eu me revolto muito com crimes de estelionato, porque o cara, ele é tão imbecil, ele é tão covarde. É covarde, cara. O cara que faz isso, é a mesma coisa do cara que estupra uma criança, ele é covarde, a criança não tem defesa nenhuma, né? O cara que faz estelionato, cara, o cara pega idosinho, cara. O cara pega idosinho, ele tira o dinheiro do idosinho ali, cara. Sabe, eu vou pegar o seu cartão aí na sua casa, vamos fazer não sei o quê. Ou ele manda um linkzinho lá, sabe, ó, se você não sei o quê, clica aqui, ou o cara clica, cara. Não é porque ele é burro. Falta de informação. É falta de informação e às vezes mesmo com informação, às vezes ele liga o que você informou para ele a um tipo de caso só. Ele vê um outro, esse aqui não tinha a ver com pedir dinheiro emprestado, que tem os golpes de pedir. Esse aqui eles estavam pedindo dinheiro para instituição de caridade. E aí o cara, coraçãozinho bom, pá, clica no link. Então assim, cara, eu usaria esse diálogo aqui para realmente prisão perpétua para quem maltrata e abandona animais, para quem judia de animais, maltrata animais, para quem promove rodeios, para quem pratica qualquer tipo de maltrato contra animal, sabe? E aí para quem maltrata criança, idoso e mulher, porque a mulher ainda, vamos imaginar que o idoso, se ele for um idoso de cabeça boa, ele ainda vai chegar na delegacia, ele vai, foi uma pessoa assim, foi a minha filha, foi tal. A mulher, ela vai ter como, se ela não conseguir se defender, porque hoje em dia a mulherada também tá praticando o Krav Maga. Você acha que uma mulher não bate no Mufasa? Dá uma olhada. Bate nele. Até uma criança pega ele. Né? O idoso, né? O idoso. Tá com moral, Mufasa, tá com moral. Então assim, tratando de maneira séria mesmo, né? Então assim, uma pessoa adulta, que eu quero dizer, ela ainda consegue, se ela não consegue se defender ali, ela vai depois conseguir acusar, apontar, falar o que aconteceu, quem foi, ajudar a polícia. Uma criança não. E um animal também não. Né? Então, cara, são coisas que... Dá vontade. Dá vontade. Verdade. É legal, cara. Primeira vez que falam isso, né, Mufasa? Contra a violência de animal. Legal. Não, eu sou envolvido. Eu não sou um protetor de animal, mas eu sou envolvido com a proteção animal. Eu tive um site de proteção animal que deve voltar em breve no ar. Legal. É uma coisa que mexe muito comigo. Legal. Muito bacana, cara. Ô Fê, as 2 semanas atrás a gente postou veio uma advogada criminalista dialogar aqui com a gente. Muito legal o episódio, inclusive episódio 60, acho que foi o episódio... Rapaz, tem bastante programa já então. Tem. E aí ela comentou, olha a treta agora, hein, Mufasa. Ela comentou aqui que a imprensa, a mídia, ela atrapalha o trabalho deles. Que era para ser uma mídia imparcial, mas não é, porque ela coloca a sociedade contra o bandido, contra o criminal, e aí acaba atrapalhando o trabalho dela, né? Fazer o trabalho. Eu queria que você falasse sobre isso. O que você acha disso?
Olha, eu vejo ela com as razões dela também. Assim, ela correta com razões dela também. Quando ela fala que a mídia atrapalha, jogando a população contra o criminoso, cara, vamos imaginar aí, porque assim, a mídia ela não pode jogar realmente ninguém contra ninguém, ela só tem que noticiar. Então, quando ela noticia, vamos imaginar que ela seja advogada do Marcola, que é o líder do PCC, certo? É o dono do PCC. Uhum. Cara, eu não preciso pôr na minha matéria, fazer uma matéria manipulativa ou manipuladora, que seja, para dizer que aquele cara é um cara ruim, né? Para poder atrapalhar ele. Eu não preciso disso. Já sabe. A polícia já sabe. A gente vai só colocar o que a polícia falou, que ele é o cara do PCC. O PCC, o que ele faz? Bem para alguém? Não faz mal para ninguém, faz mal para todo mundo. E não é só o PCC, o crime em geral, né? Então, assim, se ela tá falando que, se ela tá defendendo um acusado de estupro, pô, eu não preciso, lógico, eu conheço gente que escreve dessa forma, né? É lógico que às vezes é que nem eu falei, às vezes você deixa ultrapassar um pouco a emoção e transfere isso pro texto, né? Mas assim, você tem que ser imparcial, ou colocar aquilo, a polícia está te falando, olha, segundo as nossas investigações, este homem estuprou estas duas crianças, uma de 1 ano e uma de 2 anos. Cara, eu não preciso fazer nada ali para que a pessoa fique contra o cliente dela. Você já foi contra, só de eu falar que aquele cara quebrou as pernas da criança, você já estava querendo dialogar com ele, né? Então, assim, pergunta para ela, é uma coisa que eu perguntaria para ela agora, se você fosse advogada desse cara aí, desse cara que quebrou as pernas dessas duas crianças aí, a polícia está me falando aqui que as investigações já concluíram, lógico, você não pode colocar que ele é um estuprador ou um agressor até que ele seja condenado. Por enquanto ele é até ele ser suspeito. Acusado, até ele ser acusado formalmente pelo Ministério Público, pela Justiça, ele é suspeito, a partir dali ele passa a ser um acusado e depois um condenado, né? Então, assim, doutora, eu perguntaria, esse cara, a senhora defendendo ele, a polícia já concluiu, né? E a justiça ele já foi indiciado, já concluiu, indiciou, ofereceu, já levou, concluiu, entregou o inquérito para o Ministério Público. O Ministério Público já ofereceu a denúncia para a justiça, ele já é acusado, né? Ele já está sendo acusado, né? Já está concluído que ele já tem provas suficientes de que ele cometeu isso aí. E aí, eu coloco isso, que a justiça já concluiu isso. Eu estou indo contra o seu cliente? Eu estou atrapalhando a senhora? Uhum. Eu não estou colocando, não estou falando assim, população, revoltante, não sei o que lá, esse cara que ele fez isso, não estou falando, é suspeito de fazer. Mas agora a polícia já concluiu que ele fez isso. O Ministério Público já aceitou, já entendeu que as provas são suficientes. A justiça já está acusando. E aí, eu estou atrapalhando a senhora para o julgamento que vai ter? A senhora que se vire agora para tentar fazer o melhor para o seu cliente. Então depende muito. Eu entendo ela, provavelmente ela já passou por alguma situação de uma imprensa manipulando a matéria, né, para jogar a opinião popular contra o cliente dela. Mas tem casos, cara, que não. Tem casos que acontece mesmo, tá? Da imprensa jogar. Mas tem casos que você não. O cara pode ser o mais imparcial possível, o normal, fazer a matéria imparcial. O caso, o que aconteceu já era. Uhum. O cara barbarizou a mulher, bateu na mulher, bateu no filho, matou um enteado, tal, é tudo prova ali, um QRU ali de factual, a coisa aconteceu ali, o cara foi preso em flagrante e tal. Cara, você não tem. A galera já começa nos comentários, mata esse cara, prisão perpétua, não sei o quê. Você não precisou escrever nada além do que está ali. O próprio crime ali já é isso. Agora, você tem que tomar cuidado porque eu tenho muitos casos que não vai com certeza dar tempo da gente contar hoje, mas tem muitos casos de crimes que não ocorreram. Só para a gente dar uma pincelada. Também na época da Renata Yumiono, na DDM, teve uma mocinha que pegou um Uber, e não sei se vocês vão lembrar desse caso. Essa mocinha pegou o Uber e
denunciou que foi estuprada pelo Uber. Pai de família, né, um homem cristão, pai de família, criança, filho, né, esposa, denunciou que foi estuprada por esse Uber. Começou, caça esse Uber, o Uber sumiu, desapareceu. E foi um furo de reportagem nosso, inclusive, e a polícia investiga, tenta, e a galera, pegar esse Uber desgraçado, não sei o que, eu não confio em Uber, eu aconselho ninguém pegar Uber no guia. A galera começa a descer o pau, né? E... Eu lembro desse caso. Você lembra? Então, aí... E essa menina, que alegava ter sido estuprada, ela namorava uma menina também. Ela tinha uma namorada. E depois descobriu-se, depois foi dando uma apertada e tal, chegaram no cara, veio o advogado do cara e falou, olha, ele vai se apresentar, né? Só que a família está reunindo algumas provas de que não foi ele. E a família conseguiu reunir provas de que não foi ele. Entregou para a DDM. Então a DDM pegou essas provas e começou a cavar, até que chegou no momento que, peraí, essa menina está mentindo. Trouxeram essa menina, que era adolescente, para conversar, viu? Mas assim, aí não tem como, né? Vai cair em contradição. Você começa, a polícia polícia é fera, os caras fazem umas perguntas que você acha que ele está te perguntando se a água é gostosa, ele está te encurralando. E chegou uma hora que essa menina confessou que ela tinha falado isso para provocar a namorada que queria largar dela. Cara, nisso ela fez o Uber, perdeu o emprego como Uber, perdeu o emprego como entregador de peças, se eu não me engano, que ele fazia. As pessoas começaram a ameaçar ele. Antes... Acabou com a vida do cara. Antes, ela tinha conseguido uma foto dele e essa namorada dela foi trabalhar e divulgou essa foto para todo mundo espalhar. Essa foto espalhou, tinha grupos de motoqueiro querendo pegar ele aí, de motociclista, não sei aí, querendo caçar ele, querendo pegar ele aí. Gente que descobriu onde ele morava, começou a passar lá e gritar que ia pegar ele. E ele com a mulher e o filho lá, e o cara não tinha nada a ver, cara. Não tinha feito nada, absolutamente nada. E eu fui lá, foi legal conversar com a família, mas foi triste ver a situação em que eles foram deixados assim, por uma menina totalmente irresponsável. A delegada indiciou ela em tudo que ela podia. Tudo que ela pôde, a delegada indiciou ela lá, para ela responder por tudo. Comunicação de falso, um monte de coisa lá que podia, ela colocou. E esse cara, eu lembro até hoje que ele ia embora. Eu acho que ele foi embora. Ele falando, cara, não tem como ficar aqui, as pessoas querem me linchar. E quem não tá vendo, e quem viu as matérias que eu fiz a coisa errada, mas não tá vendo que eu sou inocente? E quem leu só as primeiras matérias, né? Esse cara não sabe que eu sou inocente, ele não leu a matéria que veio depois, né? Ele não sabe. Então ele falou, eu estou sendo ameaçado, eu recebo mensagem no WhatsApp que eu estou sendo ameaçado, tudo, então eu vou embora com a minha família. E ele ia embora daqui, por causa de uma menina dessa aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sim. Essa advogada, ela tem razão, não vou tirar a razão dela, não, porque a gente realmente tem gente que dá uma forçada na barra. Mas geralmente os próprios crimes cometidos, prisão em flagrante, o cara no local do crime, ele mesmo confessa ali, sabe? Ele já fiz mesmo e tal, não sei o que lá. Então não tem muito... A missão de um advogado criminalista, né, para ele defender o cara que cometeu o crime lá, a menos que ele seja realmente inocente, como era nesse caso aqui, a missão dele é difícil, viu? Porque o crime, geralmente o cara é preso, se o cara for preso em flagrante ali, já confessar ali para a polícia, que ele vai confessar no boletim de ocorrência, ele já era, é difícil assim a vida do advogado. Eu não tiro as razões dela, mas também não é assim também não, que atrapalha. Atrapalha, lógico que atrapalha. Lógico que ela vai falar que atrapalha. Mesmo as matérias que são imparciais atrapalham ela também. Porque a partir do momento que você torna aquilo ali público, a opinião popular ela vai contra mesmo o criminoso. Mas a doutora é muito gente boa. Doutora Ana Gomes, muito gente boa. Um abraço, doutora. O episódio dela também, inclusive ela respondeu o que ele falou que ela respondeu. Se você quer saber a resposta, assiste lá o episódio, né? Não me faz. Isso aí. Fê, muito legal, muito, muito bacana esse episódio. Eu gostei demais, muito da hora. Vou ficar depressivo, mas tudo bem. Não, foi muito, muito bacana. Queria te agradecer. E a gente já está caminhando aqui pro final do episódio. Eu vou falar alguns nomes aqui
E aí eu queria que você me falasse, a hora que você ouvir a palavra que eu vou falar, qual é a primeira, alguns nomes que eu vou falar, qual é a primeira palavra que vem à sua mente? Tem que ser de bate-pronto, hein, cara? Me dá um segundo atrás. Não, um segundinho. Então vai. Tá bom? Vou falar alguns nomes aqui. Aí eu vou falar a palavra, você me fala o que vem na sua cabeça. Beleza? Cabelo. Ah, não, a gente não começou ainda. Falou cabeça, eu falei cabelo. Thiago Ferreira, careca. Vamos lá. Fake news. Triste. Isso aí, ó. Pegou abuso de autoridade. Crime. Oh. Segurança pública. Desastrosa. Siqueira Júnior. O jornalista? É. Horrível. Te surpreendi, né? Você achou que eu não ia falar isso? Nossa, eu pensei até na escola Siqueira, pra você ter uma ideia. Não é possível, tá perguntando. Cara, eu acho horrível. Legal. Liberação das drogas. Liberação da maconha. Absolutamente contra, terminantemente contra. Tá. Liberação da posse e porte de armas. Já falou um pouquinho, Contra. mas... E, para finalizar aqui as palavras, os nomes aqui, Tim Lopes. Agora eu posso ter um pouquinho. O Pode, último, né? é o O último. O último até... parece que eles falaram que tem até 30 minutos para pensar, né? pode ficar à vontade. A primeira palavra que vem nos próximos 30 minutos. Né? Cara, foi um guerreirão, um cara que eu estudei sobre ele, não conheci, mas estudei, um repórter fantástico, um repórter que totalmente imparcial, um cara que, como a gente conversou aqui, ele estava quando ele foi descoberto e morto, ele estava investigando o crime, né, organizado, né? Mas quando também tinha policial envolvido, ele também fazia, né? Então ele não tinha, ele é um cara imparcial, né? Então assim, ele estava investigando o crime, e no meio desse crime tinha um policial, então para ele, eu costumo ter um amigo meu, policial aqui em Jundiaí, que ele fala, Fê, quando o cara comete um crime, o cara cometeu corrupção ou cometeu um crime, o policial militar, então na verdade ele é um bandido travestido de policial, ele não é um policial, né? E eu concordo muito com ele, assim, sabe? Porque eu vou falar uma coisa pra você, cara, a gente tem muito, por exemplo, eu acho, costuma-se muito dizer que o tráfico acontece porque tem o usuário, né? Se não tivesse usuário não teria o tráfico. Eu até concordo parcialmente. Eu acho que o tráfico está muito mais ligado à corrupção policial do que propriamente com o usuário. Vamos dizer que tem aí 50, não sei que porcentagem para cada lado, mas eu acho que está muito mais ligado a isso. Mas todos os policiais são corruptos? Claro que não, né, cara? Eu conheço muito policial, cara. Eu conheço muito policial e eu conheço cara que é muito bom, cara que é família, o cara que são caras corretos e tal. Mas assim, então a gente, o Tim, ele estava ali averiguando, né, investigando crime organizado, né? E acabou sendo descoberto. É um cara que com certeza já tinha colaborado e ainda colaboraria muito tempo ainda para o jornalismo investigativo, jornalismo policial. Com certeza é um nome que ficou marcado, porque até então as pessoas não tinham muito isso de jornalismo policial na cabeça. Era o jornalismo e tinha um jornalista que cobria a polícia. Pronto. Agora essa coisa de jornalista policial, de o cara querer fazer faculdade querendo ser jornalista policial, do cara querer se envolver só com essa editoria, se especializar em jornalismo policial, isso veio depois do Tim. É um cara que com certeza deixou marcado o jornalismo policial, com certeza leva o nome dele, leva a bandeira dele, assim. Legal. Fê, mais uma vez obrigado. E agora as duas últimas perguntinhas que eu faço para todo convidado que vem aqui, com você não vai ser diferente, que é a seguinte: se você pudesse conversar com o Fê do passado e dar uma dica para ele, que dica você daria? E se você pudesse conversar com o Fê do futuro, o senhor Fê, já aposentado, tranquilo, que tipo de conselho você pediria para chegar onde ele chegou?
Ó, se eu fosse falar com o Fê do passado, tem muitas coisas que eu avisaria a ele, olha, você se estrepou lá na frente por causa de decisões tomadas aí atrás. Não tome essas decisões aí, né? Ou se eu fosse conversar com alguém no passado, seria só para reclamar, no caso, vai. Então, se eu falaria, ó, meu, cara, você tomou decisões aí que eu tô pagando até hoje aqui. Até hoje eu tô sofrendo pelas decisões que você tomou aí. Por outro lado, eu diria, mas não se culpe, porque você era criança, você era pré-adolescente, você estava entrando na adolescência, e são coisas que você optou porque você era moleque, né? Então não se culpe. Talvez os pais do Fê, os meus pais, os pais do Fê lá na frente são os pais do Fê de hoje, né? E sempre foram absolutamente sensacionais na educação. Pais absolutamente sensacionais. Meus pais são incríveis. Em tudo que você possa imaginar, em tudo. Tudo. E eles são isso hoje, assim como eram lá atrás. Mas a gente tá na infância, cara. A gente faz mesmo, a gente chuta o portão, aperta a campainha. Você acha que seu pai não... Se meu pai vai dar uns tapas, não sei, cara, né? Então, mas você faz, né? Você põe a tarraxinha na cadeira do amigo para ele sentar, chiclete, né? Você briga na rua, né? Não tem jeito, por mais que você é criança, cara, você se deixa envolver ali, né? E então o Fê lá do passado tomou algumas decisões. Eu não reclamaria de nada, eu só avisaria ele, meu, a gente está sofrendo até hoje aqui porque você tomou decisão errada aí. Mas não se culpe, porque hoje eu tenho essa informação que a gente não tinha aí atrás. Mas quando a gente estava aí atrás, a gente não sabia que a gente ia sofrer tanto. E para o Fê do futuro, cara, eu gostaria de saber, na verdade, lá no futuro, se a gente ainda vai continuar sofrendo das coisas que a gente sofre por causa do Fê do passado. Boa. Fui bem agora, né? Foi bem. Se eu pudesse falar com ele agora, eu perguntaria isso. Como é que nós estamos aí no futuro? Se eu conseguir, por exemplo, eu sou um cara cristão, certo? Eu sou cristão. Eu não sou, por exemplo, eu já fui evangélico, já fui batizado no passado. Nunca fui católico, já fui assim, alguém que não teve religião, mas católico nunca fui. Eu frequento, faço estudos com os Testemunhas de Jeová, por exemplo. Mas não sou não posso dizer que sou. Não sou batizado, não sou não posso me apresentar como um. Eu perguntaria lá na frente, cara, e aí, eu já sou? E a gente se livrou de tudo que a gente precisava se livrar? Como é que nós estamos aí? Nós estamos bem de saúde? Se você falar aí na frente que nós estamos mal de saúde, eu vou acabar com isso aqui agora mesmo. Tá certo. Não, então, lógico, não faria isso porque seria um atentado contra a minha vida, mas assim, eu gostaria de saber se a gente está melhor lá na frente, é isso. Embora eu esteja bem de saúde, né, eu tenho minha família, esposa, minhas 2 filhas de 4 patas, meus pais bens de saúde, né? Minha irmã, meu sobrinho, tudo. Mas eu gostaria de saber, e aí, cara, como é que tá aí na frente aí, né? Algumas coisas que a gente tem o objetivo aqui hoje, está se empenhando hoje aqui, não só de me tornar um cristão melhor, uma pessoa melhor, mas alguns objetivos que a gente está tentando alcançar aqui hoje. Como é que está aí na frente? Nós conseguimos? Legal. Era isso que eu falaria com ele. Legal. Felipão, muito obrigado, valeu mesmo. Valeu, mano. Quer falar suas redes sociais? Quer falar a página do seu trabalho? Eu quero deixar aqui meu telefone celular, aqui. O contato aqui. O cara não mostrou a imagem dele o papo todo. Deixa meu endereço aqui para quem quiser dar um pulo em casa e tomar uma cerveja. Não, tudo. Como a gente falou muito de jornalismo, só para encerrar então, como a gente falou muito de jornalismo imparcial, se eu pudesse deixar aqui agora uma dica de um veículo para se ler hoje em Jundiaí, eu diria para vocês acessarem o portal da cidade de Jundiaí.
é um portal que eu conheci, que eu conheço. Jundiaí, portal da cidade /Jundiaí ou Jundiaí.portal da Eu cidade. acho, depois deixo na descrição do vídeo. Isso, legal. O portal da cidade de Jundiaí é um portal de jornalismo independente. Legal. Então é um jornalismo totalmente a favor mesmo de população, um jornalismo que cobra o poder legislativo, executivo, que trabalha em favor da população, é bem legal. Legal. E é isso, muito obrigado. Legal o papo, hein, Mufasa? Gostei, cara. Muito bom, né? Então vamos lá, vou deixar minhas redes sociais aqui. Moleque, não esquece de cortar aquelas partes lá. Deixar minhas redes sociais, que é @euthiagoferreira. Me sigam lá no Instagram, @euthiagoferreira. Sigam também o Instagram da minha marca, @vaidilacomedy. É isso, muito obrigado. Episódio muito legal, muito bacana. Fiquem com Deus. Tudo de bom, de bem, de belo, com aquele sabor de caramelo. Fiquem com Deus e tchau.